paz do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, 24. Mais uma aula da nossa escola dominical. Quero deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor Antônio Larentes pela confiança. Também agradecer ao pastor Paulo Lima, superintendente da escola dominical, evangelista Célio, coordenador da escola dominical. Nesse trimestre, estaremos trabalhando o tema Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. O autor da revista é o nosso bispo Abner Ferreira. E nós estaremos hoje estudando a lição 6 da revista da Escola Dominical da editora Betel. A lição do dia 9/8/2020. O título da lição de hoje é Usando a fé diante dos confrontos. Usando a fé diante dos confrontos. Vamos para a leitura textual. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Os objetivos da lição de hoje é ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Hoje o texto de referência está no livro de 1 Reis, capítulo 18, os versículos 22, 23, 24 e 39. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes meta fogo. Eu prepararei o bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vamos falar hoje já usando a fé diante dos confrontos. Vamos ver a vida de Elias, entender, como Elias se saiu diante dos confrontos, das adversidades que vieram sobre a sua vida. Introdução. Diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Confiança em tempo de aflição. Confiança em tempos de aflição. Confiança é fé. E fé, Hebreus 11:1 diz: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos continuando. Tópico 1. Elias e suas provações. Elias profetizou
em um período muito árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a apartar-se do Deus vivo e adorar a Baal. Então nós vamos conhecer um pouco quem é Acabe, quem é Jezabel e quem é Baal, o Deus deles. Com o método da chamada divina, com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. No século 9 a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e de paganismo. O rei Acabe, em 1 Reis 16, do 29 em diante, diz assim a palavra: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, e em Samaria 22 anos. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. O rei Acabe, você vê que a palavra diz assim: coisa de somenos. Já foi mal Acabe andar nos caminhos de Jeroboão. O pecado de Jeroboão, Acabe prosseguiu, andou cometendo os mesmos erros, mas muito pior foi adorar outro Deus. O casamento de Acabe com Jezabel foi um casamento político, por ter sido motivado pela política, como muitos dos casamentos que foram do rei Salomão. Nós vemos que os casamentos políticos de Salomão o deixaram com muitas mulheres estrangeiras que afetaram negativamente a sua fé. Ele mudou gradualmente de um monoteísta, quando serve a um Deus só, adora um Deus só, exclusivo, para a adoração de muitos deuses, embora ainda reconhecesse o Senhor como supremo. Nós vemos na história de Salomão que ele começou a jornada dele adorando somente a Jeová, mas depois ele começou a casar-se, a fazer acordos políticos e casar com mulheres de outras nações, e elas vieram com seus deuses e elas implantaram as adorações a esses deuses, e foi prejudicial ao reinado do rei Salomão. Assim aconteceu com Acabe. Jezabel era uma princesa pagã, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que implantou o seu culto com a religião exclusiva, como sendo uma religião exclusiva de Israel. Israel já tinha o seu Deus. Israel era um povo seleto, escolhido, chamado por Deus. E Jezabel veio, nesse acordo, casou-se com o rei de Israel e trouxe como bagagem os seus deuses. E um dos deuses que eles adoravam chamava-se Baal. Ela era devota a Baal. Baal é uma das principais divindades masculinas das religiões cananeias
relacionado à natureza. Ele era considerado responsável pela produtividade no campo, nos rebanhos e gados. Portanto, era sempre uma tentação para a cultura agrícola dos hebreus. E o rei Acabe fez um poste ídolo. É um poste de madeira, representando o Deus que cria, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor. Ela, Jezabel, era pagã, e Acabe era o rei de Israel. A ele foi dado a competência, a capacidade para governar sobre Israel. E governando, ele deveria permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas se vê que ele se perdeu no caminho. E quando nós vamos lendo a história em 1 Reis, do reinado de Acabe, nós vemos em 1 Samuel 17 o chamado de Elias. Elias aparece sem qualquer introdução. Elias aparece na narrativa. Ninguém sabia quem era Elias. O bispo Manuel Ferreira, no livro sobre a chamada de Elias, ele diz assim: Deus tem seus elementos surpresa. Elias é um profeta que surge do nada, sem referência genealógica, mas com uma palavra fulminante, e tornou inerte o Deus da chuva e da fertilidade, numa época em que o profeta era passado pelo fio da espada. Então não há informações de onde veio Elias. Na narrativa, nós vemos os fatos e já Elias entrando, já Elias predizendo uma palavra contra Acabe. Então ele vem na ousadia do Senhor. Quando a chamada de Deus prevalece, tópico 1:2. A cada dia a idolatria crescia e piorava a situação no Reino Norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. O Reino Norte, Israel, era formado por 12 tribos. Com a morte de Salomão, houve uma divisão. E as 10 tribos ficaram juntas, as 10 tribos do norte ficaram juntas e as 2 do sul permaneceram unidas. Então houve o reino do norte e o reino do sul. E Acabe reinava no reino do norte, onde havia as 10 tribos. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rondava constantemente? Deus enviou Elias ao palácio de Acabe em Samaria com a mensagem de que não choveria 3 anos e meio. Olha, então nós vamos ver 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que me chamou a atenção foi Elias ir até Acabe e, chegando ao rei, ninguém conhecia, Acabe não conhecia Elias, o povo não conhecia Elias, ninguém sabia de onde
e onde habitava Elias, e ele aparece e vai até o rei Acabe e diz a ele: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu quero enfatizar o papel do profeta. Como o profeta teve ousadia em dizer esta palavra e crer por fé. Usando a fé, ele confrontou Acabe. Através da fé, ele confrontou Acabe. E crendo 100% que Deus honraria a palavra do profeta. Muitas vezes nós vamos pegar na Bíblia, há muitas passagens de palavras que profetas entregaram. Algumas o Senhor deu e eles foram e entregaram rigorosamente aquilo que Deus o enviou. Aqui nós vemos Elias ousado e usando da fé e confronta o rei. O nome de Elias significa Jeová é Deus. Ora, quando se tem Jeová no nome e Jeová é Deus, ousadamente Elias falou diante de Acabe. Elias era um homem de oração, profundamente preocupado com o seu povo. Nós vemos em Tiago 5,17 que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Essa seca era um juízo de Deus. A seca era um juízo de Deus, porque Israel se desviara dele para adorar ídolos. Ao reter a chuva, Deus estava mostrando a Baal o Deus que pensavam que era que controlava a chuva e não tinha realmente poder. O Senhor mostrou a Acabe e a Jezabel que Baal não controlava a natureza, que Baal não controlava a chuva, que o poder estava na mão do Todo-Poderoso. Ele mandava a chuva, ele tinha poder para reter a chuva, ele que tinha poder de fazer a semente germinar, ele tinha poder de fazer crescer, dar frutos, somente na mão dele. Só o Deus Criador pode controlar a natureza e Ele quer que todos creiam. O desejo de Deus Todo-Poderoso, até o momento que nós vivemos, nós estamos aprendendo também, nessa situação de crise, o que Deus pode fazer. Deus é poderoso para mudar toda a história. Ele é Deus. Os métodos, o item 1.3 fala sobre os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, ele é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao rio Queribe. Milagrosamente foi alimentado pelos corvos. Aqui, Elias vai e dá a palavra a Acabe, segundo a palavra dele. Esse é o versículo de 1 Reis 17:1. Porém, no versículo 2, diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do rio,
e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quando ele entrega a palavra a Acabe, ele precisava de proteção, ele precisava de um abrigo, e ele entregou, e o Senhor acompanhou a palavra que saiu da boca de Elias, trazendo: agora, Elias, sai daqui, porque agora você está correndo um perigo. Então ele manda Elias ir para o ribeiro de Querite. Lá ele beberia água, e lá Deus enviaria corvos, levando pão e carne para ele 2 vezes ao dia. A falta de alimento e de água causada pela seca iria afetar também Elias, porque havia dado a ordem que não choveria, e não choveu por 3 anos e meio. Então Elias também padeceria se ficasse ali. O Senhor tirou Elias do meio do grande juízo. Deus protegeu, Deus guardou a Elias. E Acabe estava agora procurando matá-lo. Em sua ira, Elias precisava de proteção e de alimento. O Senhor providenciou segurança e providenciou alimento. Não for o cuidado do Senhor em avisar a Elias, certamente teria assustado ao assistir os corvos, chegando para alimentar. Seria difícil que um corvo chegasse aqui e depositasse à minha mesa um pedaço de carne para eu me alimentar dela, já que eu sei do que o corvo se alimenta, de carnes já mortas, estragadas. E aí eu ficaria receoso de me alimentar. Elias foi avisado antecipadamente. O Senhor falou: olha, quem vai levar alimento para você será um corvo. Todos os dias ele vai te alimentar. Haverá pão, haverá carne, todos os dias. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. O Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e ele cuida dos que procuram a sua proteção. Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele refugiam. Amém? O Senhor é bom. A bondade dele foi derramada sobre nós. No dia da angústia, ele é a nossa fortaleza, ele nos ajuda, ele nos auxilia. E ele nos traz refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É nesta sombra, é neste refúgio que nós estamos escondidos. Vamos para o tópico 2. Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. O comentarista diz assim: para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens obedecidas. Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, para proteção. Depois Deus manda ele para Sarepta, proteção e cuidado. Depois para Samaria, para levar a segunda palavra para o rei Acabe. Depois ele manda para o Monte Horebe, aonde ele entra na caverna, sente medo e insegurança. Aqui nós vemos um período de instabilidade emocional de Elias, provando que todos nós somos humanos. Porque se Elias não demonstrasse essa insegurança, nós diríamos que ele era um super-homem. Não, ele era um homem comum, como nós o somos, que temos medos, inseguranças, mas que também somos revestidos desta força sobrenatural de Deus para falar, avançar, guerrear contra as hostes infernais do mal e sair
vitoriosos. Nós não saímos na guerra com armas à mão. A nossa arma é a palavra do Senhor. É com ela que nós guerreamos. Amém? Depois manda para Betel, uma preparação para ser elevado aos céus. Ele vem de batalhas, ele vem na sua jornada, a história da sua vida vem mostrando todas as vezes que ele precisou ousadamente profetizar, confiar que Deus o protegeria, e agora ele vai para Jericó, para Betel, como uma preparação para ser elevado aos céus. Depois ele vai a Jericó, e em Jericó ele passa o Jordão. Passando o Jordão, último milagre, maravilha, arrebatado. Último milagre, ele pega a capa, ele joga no rio. O rio não era viável, não dava para atravessar, estava em tempos de cheia, e ele passa para o lado de lá, e do lado de lá, a maior vitória da vida de Elias. 2:1. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Não seria mais viável que ele escolhesse alguém do seu próprio povo para o acudir? Está em 2 Reis 17:9. Profeta não tem honra na sua casa. Marcos 6:4 diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus. Voltando, Marcos 6:4. Não há profeta sem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha aí, a palavra dada em Marcos, escrita por Marcos, saiu da boca do Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que o profeta não tem honra na terra dele, que o profeta não tem honra no meio dos seus parentes, e que o profeta não tem honra na sua casa. Ele estava falando a respeito dele, na casa dele. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, toda vez que você, meu irmão, é usado pelo Senhor para levar uma palavra, e a palavra não é aceita, e você é desprezado na sua terra, ou você é desprezado pelos seus parentes, ou você é desprezado na sua terra, não desista, segue avante, não olhe para os desprezos, avante, avante vai, avante caminha, segue o que Deus lhe ordenou. Se Deus te deu palavras duras para o momento, entregue-as. Confia no Senhor. Faça prova com o Senhor, como Elias. Entrega a palavra e confia que Deus vai fazer aquilo. E Deus vai fazer. Se és servo de Deus, profeta do Senhor, Ele honrará a palavra que sair da tua boca. Amém? A razão da escolha de Deus é simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria, e a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Olha, Israel, nação do Senhor, mergulhado num nível profundo de idolatria, e a presença do profeta não era tida de bom grado. Ninguém ali demonstrava aparente aceitação às palavras de Elias. As palavras do profeta eram rejeitadas. Os israelitas não atendiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Então, por isso que Deus preparou uma viúva pobre. Um foi bênção para o outro. A viúva foi uma bênção para Elias, e posterior
Elias foi uma bênção para a viúva. Deus usou os corvos lá no Ribeiro de Querite para alimentar milagrosamente o profeta. Mas é preciso reconhecer que ele, na sua providência, ele, Deus, na sua providência e misericórdia, nem sempre é forçado a lançar mão do sobrenatural. Porque é algo sobrenatural um corvo levar pão e levar carne todos os 2 vezes ao dia para um homem que está perto de um ribeiro. Parece que não há sentido lógico. Mas Deus lançou mão de um corvo com uma ação sobrenatural. Só Deus poderia fazer isso. Deus tem o controle do universo nas mãos. Mas para ensinar beneficência e solidariedade à raça humana, prefere instrumentos humanos, como a viúva de Sarepta. Sabe que ao ler esta passagem, eu fiquei meditando nos dias que nós estamos atravessando. Olha, Deus poderia agir, suprir as nossas necessidades, né? De forma sobrenatural. Mas Deus tem usado a raça humana para mostrar solidariedade e para mostrar beneficência nos dias que nós estamos vivendo. Ele fez assim lá com Elias. Ele usou a viúva para sustentá-lo, protegê-lo. Ainda Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele colocou a mensagem do Evangelho da cruz nas mãos dos homens fracos. Nós somos homens, mulheres frágeis. Somos pregadores humanos. Nós não temos capacidades assim sobrenaturais na nossa essência para anunciar todas as obras de Jesus Cristo. Os anjos quiseram estar no nosso lugar. Diz que os anjos anelaram prescrutar, viver esse tempo de levar a palavra. Eles queriam investigar, examinar. Eles queriam ser os transmissores do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor escolheu a ti. O Senhor escolheu a mim. E nós somos privilegiados. É como Coríntios 2, 6, de 9 a 10 diz assim: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, como pobres, mas nós enriquecemos a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. O que o Senhor deu na tua mão, não negue, entregue, transfira, passe adiante, porque Deus é contigo. Amém? Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Deus enviou socorro no tempo certo. Nem antes e nem depois, Deus mandou no tempo certo. Às vezes a ansiedade, nós ficamos ansiosos e conturbamos o Senhor. Mas no tempo certo, Deus providenciou a viúva. Se Deus parece estar demorando, não significa que Ele não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos com o tempo. O tempo vai nos forjando, o tempo vai trabalhando o nosso caráter, o tempo de espera vai formando em nós pessoas que aguardam fortemente, mais forte, né? Para aguardar o dia da salvação do Senhor. Elias chegou à casa da mulher que estava se preparando para a morte. Por que ela estava se preparando para a morte? Ela vivia com um filho. Ela vivia com o suficiente para o filho e para ela. Só que este
Elias chega, ela só tinha uma porção. E ela faria o bolo para ela e para o menino e acabaria para a viúva de Sarepta. A mente dela estava assim: olha, não tenho mais de onde tirar, não tenho mais como fazer, será este alimento, e acabou. E aí entra o profeta na vida dela. E o profeta pede para ela buscar um copo de água. Mas quando ela sai para buscar um copo de água, o profeta diz a ela: faça um bocado, né, um bolo, um bocado e traga para mim. Diz assim: mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Por ser e ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. Por que Deus olhou para essa viúva? É porque Deus viu qualidades de bondade nessa mulher. Não porque ela supriu Elias. É porque antes ela já deveria ter se apresentado como uma mulher bondosa. Uma mulher que ajudava as pessoas. Só que ela entrou num tempo de crise. Ela entrou num tempo difícil. O Senhor socorreu o profeta na hora da crise. Primeiro nós vimos o corvo, depois nós vimos a viúva. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Você vê que a crise, a viúva foi bênção para Elias. Agora Elias é bênção para a viúva. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, o cristão não deve entrar em pânico. Agora não é um momento de pânico, não é um momento de desespero. Agora é o momento de colocar a fé em ação, usar a fé diante dos confrontos. É o título da nossa lição: usando a fé diante dos confrontos. Agora a nossa fé triunfará sobre as adversidades que estamos atravessando. A viúva de Sarepta, talvez ela olhasse para o futuro dela e só visse morte. A ela era o fim da linha dela. E o profeta chegou com provisão para a casa dela. O profeta chegou com provisão para a casa dela, pedindo um bolo, que seria o último que ela faria para ela e para o filho. Sim, porque a partir do momento que ela obedeceu o profeta, ela fez e levou a ele, deu água a ele e deu alimento a ele. Nunca mais faltou na vasilha dela, nunca mais faltou a farinha. Deus supriu a necessidade. Ela tinha um punhado, e este punhado o Senhor foi multiplicando. Como o azeite, Deus foi multiplicando. E nunca mais faltou. Ela foi alimentada até que passasse o tempo da seca. Deus brada nos tempos de crise, e Deus providencia tudo o que precisamos para este tempo. É preciso ressaltar que a bênção chegou à casa por ser uma mulher abençoadora. Estamos refrisando, ela foi uma mulher abençoadora. Abra a tua mão, contribua, não só a contribuição financeira, mas se doe a alguém, ouve, se ponha no lugar de ouvinte. Há muitas aflições, há muitas necessidades, há pessoas que precisam desabafar. Se ponha no lugar da pessoa, auxilie com palavras de vida, porque o Senhor te deu palavras de vida. A fidelidade de Deus será mostrada diante de todos em tempos de crise. Você sabe que o tempo de crise é um tempo que Deus muda a nossa história, é um tempo que Deus marca. Você foi fiel comigo no tempo da crise, no tempo da dificuldade, e agora eu serei fiel para ti, eu te ajudarei. A
Agora, no tempo de crise, nós vemos assim, cuidando dos que cuidam. O Senhor já me deu esta palavra o ano passado, cuidando dos que cuidam. 1 Samuel 30, 23 e 24 diz assim: porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando, que contra nós vinha. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Eu quero dizer para você que Deus, que saiu para a peleja, há um núcleo que saiu para a peleja, e eu quero dizer para você que Deus cuida de você, que Deus, Ele é o Deus que abençoa aqueles que vão para a guerra, e eles pegam as armas e vão guerrear, e lá eles são cuidados e amparados, mas há um núcleo que fica guardando a bagagem, esse que fica no arraial ali, onde foi montado, guardando as munições, os alimentos para aqueles que foram à guerra. Ali o Senhor diz: receberá igual parte. A história de Davi é porque alguém achou que quem deveria receber é só quem estava na guerra, só quem estava guerreando. É cuidando dos que cuidam, ver a necessidade daqueles que cuidam. Muitas vezes há pessoas que cuidam e elas não pedem nada, mas ninguém chega e pergunta para ela: qual é a tua necessidade? O que você está precisando? Mas eu quero dizer para você que Deus cuida, assim como Deus velou do profeta, Deus também cuidou e velou pela viúva. Assim como você está se dedicando, Deus também cuida de você, Deus também te ampara. Receba o cuidado de Deus sobre a sua vida, amém? Tópico 3. Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimento, havia chegado o grande momento de Elias. Agora Elias vem, e no caminho, quando Elias volta, que o Senhor dá ordem para Elias voltar, ele vem no caminho e ele dá aquela parada, no momento daquela insegurança que Elias sente, e ele fica ali se sentindo inseguro, até que o Senhor envia o anjo e dá-lhe alimento. Como Elias comeu, porque terás que partir. Elias comeu, e quando volta, e torna a dar a palavra: come, Elias, porque grande é a tua caminhada, a tua caminhada será longa. Elias se alimenta novamente, e no alimentar, Elias se sentiu forte, começou a caminhar, caminhou 40 dias, 40 noites, e aí ele chega. Quando ele chega ao destino que lhe é ordenado por Deus, primeira Reis 18, 21, vamos ver. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. É 1 Reis 18, 1. E Elias havia chegado e deu a notícia em 17, 1 Reis, antes, 17, de que não haveria chuva. Agora, o Senhor envia Elias a Acabe. E quando Elias vai a Acabe, ele encontra Obadias no meio do caminho, e ele diz para falar a Elias, para que Obadias falasse a Elias, falasse a Acabe que Elias estava ali. Obadias foi tomado de um medo muito grande. Ele falou assim: como eu poderei ir até Acabe? Vá que eu vou entregar o recado, e quando eu volto, Acabe volta, ele não te encontra, porque o Espírito do Senhor te tirou daqui e te levou. Ele falou: vai, porque eu
uma palavra a Acabe, eu vou entregar uma palavra a Acabe. E Obadias estava tão ansioso, com tanto medo, que ele disse a Elias: Elias, você não ficou sabendo que meu senhor, o senhor não ficou sabendo que eu protegi, guardei 100 profetas? E Elias diz: vai e fala. E ele obedeceu e foi, e falou a Acabe. Aí Elias se apresenta a Acabe, e Elias faz um desafio a Acabe. O profeta diz a Acabe, o profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Convocou o povo para o Monte Carmelo. Ele chega a Acabe e ele fala: vai vir chuva, mas vai haver um confronto entre os deuses Baal e o Deus Jeová Todo-Poderoso. Convocou o povo para o Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados. Um pelos pagãos, pelos profetas de Baal, e outros pelo profeta do Senhor. Profeta do Senhor, Elias. Ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. Olha, a prova foi muito forte. Elias confiava que Deus mandaria fogo do céu. Ele tinha certeza. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. E assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Deus foi fiel com o seu povo e honrou perante todos. Assim aconteceu com os servos. Monta, Acabe, ele vai, entrega Acabe concorda, e eles vão até o Monte Carmelo, e lá monta-se os 2 altares. Ele dá direito para que os profetas de Baal escolha o animal, um dos animais. Ele separou os 2, mas ele disse: vocês escolhem o que vocês querem, para que depois não digam assim: ah, você me deu esse por causa disso, para que não houvesse nenhum pretexto. Então ele escolheu, montou o altar. E diz a palavra que a resposta veio de uma forma tremenda e grandiosa. A resposta divina em meio à fé, em meio às adversidades da vida. Devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. Elias diz aos profetas de Baal: pode fazer o seu pedido, que desça fogo do céu e que consuma. E eles começaram a orar, a pedir. Diz que eles se lancetavam, eles se furavam, saía sangue dos seus corpos. E eles começaram desde a manhã da alva até o meio-dia. Quando chega meio-dia, Elias começa a incitá-los: olha, fala, quem sabe, grita mais alto, quem sabe o teu Deus não está ouvindo, quem sabe ele está em outro lugar, quem sabe está resolvendo outro problema, quem sabe ele não esteja atento, ele dorme. Quando deu meio-dia, vira-se a cena. Vai para o altar que Elias montou, pegou 12 pedras, altar restaurado, glória de Deus e abundante. Glória de Deus abundante. Elias arruma todo o altar, coloca 12 pedras simbolizando as 12 tribos, parte o animal, coloca
águas sobre o rego. E ali começa a vir 1 Reis 18, 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então o Senhor diz, Elias clama ao Senhor: Senhor, se tu és Deus, desça fogo do céu e consuma o holocausto, e consuma. Desceu, comeu tudo. O fogo desceu, consumiu o animal, consumiu o holocausto, queimou lenha, queimou as pedras e o pó, não sobrou nada. Aí todo o povo começou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus é poderoso. No âmago da questão era imprescindível haver arrependimento e a expressão da glória de Deus. Deus mostrou seu grande poder diante de todos, de todo o povo de Israel, diante dos 450 profetas de Baal, diante dos 450 profetas, 400 profetas de Aserá. Deus mostrou que é Deus. E aí, terminado tudo, ele manda uma fala para Acabe: vai, come, e vai para a sua casa, come e alimenta-se. Alimenta-se. E aí depois ele manda um recado: olha, ele sobe com o servo e ele começa a olhar para o céu. E ele fala para o seu servo: olha para o céu, vê se há alguma mudança. E o servo por 7 vezes vai verificar, e não há. Na 7ª vez, eu vejo no céu uma nuvem escura como a mão de um homem. Ele falou: vai avisar Acabe para que saia, porque virá muita chuva. E Deus mandou chuva torrencial. 3 anos e meio Elias disse que não choveria, não choveu, cumpriu os 3 anos e meio, a chuva desceu. Nós precisamos entender os requisitos de Deus para a nossa vida. A hora do Senhor derramar uma abundante chuva sobre a terra. E nós estamos aqui neste dia clamando ao Senhor que mande uma chuva de cura sobre a nossa nação e sobre a nossa terra. Porque vencer as provações é uma prerrogativa de adoradores. Nós somos adoradores. A vitória de Elias comprovou o fato de que Deus é todo poderoso, e ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Esta luta nós vamos vencê-la, nós vamos vencer em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Estamos atravessando este período de juízo de Deus. É um juízo de Deus derramado sobre este planeta que se chama Terra. Tempo de consertar o altar. Altar não é o que nós subimos. Altar é a minha vida. Altar é a tua vida. Hoje é tempo de consertar o altar. É tempo de arrependimento. É tempo de mudar a rota. É tempo de se lançar ao chamado de Deus. Qual o chamado de Deus sobre a tua vida? Levanta e venha. Usa da fé. Usa do confronto pela fé, com a fé, confrontando as hostes espirituais. Qual é o teu chamado? Cumpra-o em tempo hábil. Que Deus te abençoe e faça fartos os teus dias, em nome de Jesus. Amém e amém.